Do circuito de Hockenheim, na Alemanha, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções o Grande Prêmio da Alemanha de 1994, etapa importante do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1, que tem a liderança, você sabe, de Michael Schumacher com 66 pontos, Damon Hill em segundo com 39, Jean Alesi tem 19, Berger 17 e Rubinho Barrichello na quinta posição com 10 pontos. Aí você vê Jean Alesi, que é o segundo no grid largada. A pole position pertence a Gerhard Berger. Há muito tempo que a Ferrari não ocupava a primeira linha de uma corrida de Fórmula 1. A pole position, a última, foi em setembro de 1990, com Nigel Mansell no Grande Prêmio de Portugal. A Ferrari fez muita festa, acredita nas possibilidades de Berger, que aí está na pole position com 43.582, e de Jean Alesi, que larga na segunda posição. A segunda fila tem Damon Hill, da Williams, e Schumacher, da Benetton, depois Katayama e Coulthard. Rubens Barrichello vai largar na 11ª posição e Christian Fittipaldi na 17ª posição. Uma pista com uma parte mista menor, uma parte muito longa de alta velocidade, onde ela praticamente se decide, faz muito calor, e já já nós teremos a abertura oficial do Grande Prêmio da Alemanha de 1994, repito, com a Ferrari largando na primeira fila, na segunda fila uma Williams, depois uma Benetton, Rubens Barrichello na sexta fila e Christian Fittipaldi na fila de número 9. Uma pista de alta onde os motores falam muito, significam muito e onde o calor será fundamental na decisão no rendimento dos carros. Já já voltaremos em definitivo de Hockenheim com todas as emoções de um Grande Prêmio da Alemanha que traz um público recorde ao circuito para ver Michael Schumacher. 94 eleição geral. A Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Voltamos em definitivo, Hockenheim, Alemanha. E aí você vê o carro de Gerhard Berger, confirmando mais uma vez a pole position de Gerhard Berger, que vai ter Jean Alesi a seu lado. Berger marcou 1:43.582, praticamente 4 segundos acima do tempo de Alain Prost no último Grande Prêmio. Que modificações foram feitas na pista e os carros vêm sofrendo modificações já há algum tempo. A temperatura, confirmando aí a informação, 30 graus a temperatura, é muito alta numa pista nessas condições em que os carros trabalham em regime de alta, em limite máximo de rotações durante boa parte do circuito. Esta parte onde eles estão no grid largada é a parte final do estádio, da parte mista do circuito, que é a menor parte. Daí eles entram na parte da floresta, é como se fosse uma enorme, uma infindável reta. Pelo meio, 3 chinquenes para quebrar a velocidade. E aí eles chegam novamente a uma outra reta que leva para a curva que traz para a parte mista do circuito. Mas aí os carros trabalhando em regime de alta velocidade, as freadas fortes na tomada das chinquenes, tudo isso mais as paradas de boxe. É uma pista onde normalmente o índice de quebras é alto, 30 segundos para a bandeira verde, para que os carros possam partir para a volta de apresentação e de aquecimento de pneus. A Ferrari larga da primeira fila no warm-up hoje pela manhã. O melhor tempo foi de Michael Schumacher. Ele marcou, mas vejam só, 1:46.642. Berger marcou 1:46.721. Damon Hill marcou 1:46.770. Dentro de 1/10 de segundo, os 3 primeiros no warm-up de hoje. E ainda na casa dos 46, o companheiro de Damon Hill, David Coulthard, que marcou 1:46.996. Rubens Barrichello fez o mesmo 11º tempo do warm-up que ele conseguira na classificação. E Christian Fittipaldi ficou com a 16ª posição. Aí vem eles, saíram daquela reta dos boxes e aí, aquilo que a gente chama de a reta infindável. Tem uma pequena curva, uma ligeira modificação para a direita, eles chegam para a primeira freada, para a primeira chicane e aí uma sequência de retas, freadas, chicanes, até voltarem à parte do estádio. As Ferraris podem ser favoritas, Reginaldo Leme. Damon Hill pode ser o grande favorito por ter mais confiança o motor da Williams, ou será que por ter mais carro nas paradas mais rápidas nos boxes e com esse calor ainda dá para o Schumacher chegar? Primeira participação de Reginaldo Leme. Daqui a pouco a primeira participação de Reginaldo Leme, e aí você vai acompanhando os carros no circuito.
Schumacher tem 66 pontos, Hill 39, Alesi 19, Berger 17, Rubens Barrichello tem 10 pontos. Depois vem Mika Häkkinen com 8 pontos da McLaren. Na sequência, Nicola Larini com 6 pontos, Brundle também meia dúzia, Frentzen tem 5, Katayama 5, Blundell e Vanlinger 4. Depois de Césares, Martini, Coulthard, todos eles com 4. Christian Fittipaldi tem a 16ª posição no campeonato com 3 pontos conquistados. Aí eles deixam a última parte lá, aquela última chicane, e entram nesta reta que vai trazer para o estádio, para a parte mista do circuito. A Ferrari na frente, eu repito, a última vez, a última pole foi com de Berger, foi com a McLaren no Grande Prêmio do Japão de 91. E para a Ferrari foi em 1990, dia 22 de setembro de 90, quando o Nigel Mansell foi o mais rápido no Grande Prêmio de Portugal. A Ferrari acredita numa vitória, só que em termos de vitória também vem desde 1990 até mais tempo, porque foi no Grande Prêmio da Espanha em Jerez de la Frontera em 1990. Foram 4 anos terríveis para a Ferrari e ela volta aí à primeira fila. A promessa de Jean Todt de que a Ferrari estaria pronta para as vitórias já na segunda parte desta temporada. Este Grande Prêmio da Alemanha abre exatamente a segunda parte desta temporada, e uma festa que eu jamais vi no circuito de Hockenheim. Isso pela liderança de Michael Schumacher, grande ídolo do automobilismo alemão, e a esperança do torcedor alemão de que finalmente um alemão possa conquistar uma vitória num Grande Prêmio da Alemanha. As Ferraris largam na frente, foram mais rápidas na reta. Aí está a equipe Ferrari pronta, Nick Lauda ali ao centro, acompanhando com muita atenção, esperança e expectativa. As bandeiras brasileiras sempre marcando presença, muitas delas trazendo ainda o rosto de Ayrton Senna. Mas as bandeiras da Alemanha agitadas, esperando. Você tem Berger, tem Alesi. Berger vai largar pelo lado de fora, porque é onde a pista é mais limpa, onde é o traçado original dos carros. É mais emborrachada ali, por ali a pista fica mais fácil, tem mais gripe para a arrancada inicial dos carros. Apesar da curva ser para a direita, ele larga pelo lado esquerdo. Por dentro, Jean Alesi. Lá atrás vai passar a bandeira verde. Nós vamos para a primeira das 45 voltas. Sobe o giro dos motores. Vai pintar a luz vermelha. Vamos à largada do Grande Prêmio da Alemanha. Luz vermelha. Luz verde, a largada. Berger força, Alesi. Tenta jogar por dentro o Katayama. E a batida forte lá atrás. A batida envolvendo 4 carros. E pior ainda, passou reto o Mika Häkkinen. Sobrou ali para o Blundell. Não sei se não teremos outra largada. Tudo misturado, complicado. Uma Ferrari pula na frente, a outra vai ficando. Aí você tem também a Sauber. Olha, batida feia no muro ali atrás. Uma Sauber ficou, a outra vai encostando. Complicadíssima largada do Grande Prêmio da Alemanha. Foram batidas, 2 batidas em pontos diferentes. E há uma certa angústia na Ferrari. Ali ao fundo a Jordan, sem definição se é o carro de Rubinho ou se é o carro de Irvine. O piloto já não está no carro. Uma largada muito complicada, Reginaldo. E fica a expectativa se eles vão deixar correr assim. Berger toma a ponta, larga na frente. Para Alesi já não tinha mais condições. O Katayama ali que conseguiu escapar. O Schumacher já vem logo atrás de Berger. Depois vem Katayama. Depois surge Damon Hill. São as primeiras posições numa largada onde tivemos 2 pontos de acidente. Um na parte intermediária do grid e outro na frente com o Mika Häkkinen passando reto. O Coulthard perdeu também o spoiler dianteiro. Acabou se envolvendo. Sobrou também para o Blundell. Eles vêm para completar a primeira volta. Vem Berger que conseguiu escapar. Tive a impressão, quero ver de novo, mas tive a impressão que o Häkkinen complicou tudo ali na frente. Autorizada a sequência da prova com Berger, com Schumacher na segunda posição. Ali onde ficou o carro de Häkkinen. Vejam só o Katayama aparecendo ali em terceiro. Reginaldo Leme com a pressão já de Schumacher em cima de Berger. Ele já busca no retrovisor o carro do alemão. Eles vêm para a primeira freada. Aí você está vendo o carro de David Coulthard. Eu dizia que ele tinha perdido
a asa dianteira, já tinha o bigode torto ali na frente, também foi tocado nessa largada. Perde tempo, fica praticamente fora da prova. O mesmo aconteceu com Jean Alesi. Quer dizer, a corrida fica inteiramente alterada. E aí o que resta da McLaren, a corrida fica inteiramente alterada neste seu início. Reginaldo Leme, você. Bom dia, amigo da Globo. Você, acho que nas últimas corridas, há muito tempo, pelo menos não vê uma largada tão complicada. Eu me lembro em Silverstone, mas em 1973, um acidente provocado pelo Andrea de Adamit, que envolveu 9 carros. Desta vez, a largada começou complicada no momento mesmo da bandeirada do sinal verde e depois se complicou na primeira curva. Tem muitos carros fora, por exemplo, os 2 pilotos da Williams já estão fora, estão parados nos boxes tentando mexer no carro, mas nem sei se há condições de continuar. E como sempre acontece aqui em Hockenheim, o Roland Brussenrad, que é diretor oficial de prova da FIA, vai para a pista, recomenda apenas bandeira amarela, faz o sinal para que todos os pilotos tomem cuidado e passem apenas por um setor da pista e a corrida continua normalmente. Já já nós vamos ter uma definição de todos os carros que estão fora. Aí a segunda volta sendo completada. A bandeira amarela recomendando cuidado e a pressão forte de Schumacher em cima de Berger. Berger continua sustentando a ponta. Schumacher aparece ali. E aí nós vamos para a repetição. Repare, o Christian tentou sair por dentro, o Katayama sai. Olha onde é que vai o Hakkinen. Aí lá atrás já bateu todo mundo, olha. 5 carros envolvidos. O Hakkinen vem forçando, toca no carro de Dave Coulter e passa reto. Você vê como ele vem. Ele vai lá fora para tentar buscar um melhor posicionamento. Quando tenta voltar ao traçado da pista, ele toca no bico do carro de Dave Coulter. E depois passa reto, passa da caixa de brita e vai bater forte. A primeira batida envolveu de imediato 5 carros lá no pelotão intermediário. Daqui a pouco nós vamos ver de novo. Olha só, vamos prestar atenção. Christian sai ali pelo meio. Vamos lá, devagarinho para a gente definir. Olha só, onde é que abre o Mika Hakkinen? Vai lá para a direita. Lá atrás já misturou tudo. Já uma Sauber bateu, jogou a outra. Uma Sauber vem na parede do lado. A outra vai do outro lado. A Jordan sai junto. Berger faz. Alesi acompanha. Aí, pegou o bico do Coulter. Passou o Damon Hill livre. Blundell foi atropelado por trás. E Hakkinen vem para cá. Fica meio sem explicação o problema de Alesi e o problema de Hill. Porque eles passaram à frente quando cruzou. E aí está o Damon Hill. É uma coisa estranha realmente, porque fica meio sem explicação. Mika Hakkinen, não adianta você balançar a cabeça, Hakkinen, que você arrumou mais uma. O mesmo Mika Hakkinen que pegou o carro de Ayrton Senna por trás no Grande Prêmio do Pacífico. O mesmo Hakkinen que foi protagonista do acidente de ontem. O mesmo Hakkinen que foi protagonista de um acidente forte na última temporada quando fazia a sua estreia na McLaren. O mesmo Hakkinen que provoca esse salseiro todo, porque ele foi buscar posicionamento lá fora e quando voltou para buscar a pista de novo, já chegou espalhando, parecia uma bola de boliche, jogando pino para todo lado. Quer dizer, o Hakkinen, eu me lembro que quando ele fazia sua estreia no Grande Prêmio de Portugal, o Schumacher em cima do Berger, eu dizia, esse vai trazer emoções à Fórmula 1, mas vai dar tanto desespero para o Ron Dennis e tanta despesa para a McLaren, que eu não sei muito bem como vai ser o seu futuro. E ele continua aí, aprontando a cada corrida uma atrás da outra. E a pressão é muito forte de Schumacher em cima de Berger. Tem o carro mais no chão, Michael Schumacher, tem mais motor, Gerhard Berger. Katayama sustenta ainda a terceira posição. Fica delicada a posição de Berger, repare como o Schumacher vem, só que é difícil ele arrumar motor para ultrapassagem. Ele vai ter que tentar numa freada, mas onde? Na chegada das chicanes é arriscar muito, porque o Berger não vai querer ceder essa primeira posição. Berger é o primeiro, Schumacher é o segundo, Katayama é o terceiro. Vamos com 4 voltas, Reginaldo Leme dá uma passada geral na classificação depois destas voltas. Bom, esse ataque do Schumacher que você vê aí é exatamente pelo seguinte. O Schumacher fez o melhor tempo no warm-up, ele acertou o carro com o tanto de gasolina que ele queria largar, ou seja, o mínimo possível para fazer 2 pitstops. Então ele sentiu que o carro estava bem, quanto mais leve melhor. Então ele largou com o carro leve,
para compensar essa falta de motor em relação, não que o motor Zetec é excepcional, mas em relação a esse motor Ferrari V12 nas retas de Hockenheim. Então ele está conseguindo botar essa pressão toda aí para cima do Berger. Bom, em relação à confusão e em relação principalmente às paradas dos dois carros da Williams e também, Galvão, essa é a informação agora, dos dois carros da Jordan também. Porque você viu o Irvine fora, que ele tocou na batida. Os dois Williams não tocaram e nem o Rubinho. Acontece que a gente teve que desviar passando pela brita, pegou pedra, isso afetou o solo, o assoalho do carro, afetou suspensão e muitos carros vieram inclusive soltando pedras pelo caminho, como foi depois aquela Sauber que você viu depois parando. Por essa razão vieram os dois Williams, por essa razão o Barrichello também parou no meio da pista e a situação agora é exatamente a seguinte. Fora o Berger e o Schumacher que você vê aí, o Katayama é o terceiro, o Panis é o quarto colocado, o Bernard é o quinto, o Verstappen é o sexto, veja só, o sétimo é o Morbidelli, o oitavo é o Christian Fittipaldi, depois vem o Comas, o Brandon em décimo, o Beretá 11º, o Brabham é o 12º, o Gunon 13º, o Coulthard que voltou é 14º e o Hill que também voltou é 15º e são só esses 15 que estão na pista. Ou seja, 11 carros se envolveram e você continua vendo a pressão de Schumacher em cima de Berger. O que continua absolutamente estranho realmente é o problema de Alesi e o problema de Damon Hill. Os restantes, o Gunther foi até tocado, foi o primeiro a ser tocado na asa dianteira quando volta o Mika Häkkinen, que ele tenta voltar ao traçado. Agora, esses outros estavam à frente. O Damon Hill não, o Damon Hill largou mal, estava atrás. Agora o Alesi, principalmente, ele largava junto com a outra Ferrari e junto com o Michael Schumacher. Ele estava deste ponto aí para frente. Repare, na largada, vamos ver o Alesi. Vamos ver quem é que pode ter pego o destroço pelo caminho. Veja só, o Berger vem bem. Repare, o Hill vai ficando. A batida já foi lá atrás, o Hill foi jogado para o lado. Aí vem o Mika Häkkinen. Pega o bico do Coulthard. E o próprio Hill já tinha passado à frente. Aí vem gente pela caixa de brilho. Repara, olha lá como ele pega. Vamos lá, os que tinham passado. 1, 2, 3, 4, 5 carros estavam livres, já liberados destes carros que passaram na caixa de brita. Mais uma vez para você acompanhar. Katayama larga pelo meio. Sai ali atrás de Damon Hill. Berger e Alesi livres. Hill foi jogado, ainda não tocou. Schumacher vem ali. Aí lá atrás a confusão do Mika Häkkinen. Coulthard realmente foi tocado. Blundell se enrosca por lá. Então, literalmente, Berger, Alesi, Schumacher, Katayama e Damon Hill, estes 5 estavam à frente de toda a confusão. Absolutamente à frente de toda a confusão. Dos 5, Berger, Schumacher e Katayama seguem firmes nas posições. Alesi e Hill ficaram para trás. O Hill depois da segunda volta, quando ele pega realmente problemas na pista, quando completava a primeira volta. Mas o Alesi, logo depois da primeira curva, Reginaldo, já foi ficando. E ele estava livre porque ele estava junto com o Berger à frente. Depois vinha o Katayama e depois vinham juntos Hill e Schumacher. E aí também já o Katayama virando de novo. Olha onde é que ele botou o soalho do carro. Já meteu o soalho do carro na zebra, ele quis virar, teve que sair na caixa de brita. É uma coisa impressionante. Ele faz coisas fantásticas e absurdos como esse aí, ó. Não conseguiu voltar à pista, botou o soalho do carro em cima da zebra, perdeu o contato nas rodas dianteiras, não conseguiu girar como queria, teve que vir sujar tudo na caixa de brita. Perde, portanto, a terceira posição. Olivier Panis para passar a quarto lugar. Depois vem Henrique Bernard, Verstappen, Morbidelli, Christian Fittipaldi. A corrida fica boa para Christian Fittipaldi. Somente o Alesi vai poder explicar depois o que aconteceu com ele. O Galvão e o Christian já passa a ser o 7º colocado. Ele está 4,7 atrás do seu companheiro de equipe, o Morbidelli. O Christian supera o Martin Brundle. Não, ele supera o susto também, né? Você vê ali como ele passou a meio centímetro da roda traseira de Yukio Katayama. Exatamente o Christian Fittipaldi, que passou ali a meio centímetro da roda traseira de Yukio Katayama. Continua a pressão total. E aí você vê Damon Hill. Ele faz a volta mais rápida. O Hill nitidamente é o caso. O Hill foi jogado para o lado um pouco pelo Katayama.
mas não foi na brita e não se envolveu. A besteira do Mika Häkkinen vem da 6ª posição para trás. Nós temos 6 voltas completadas e um total de 45 voltas. Galvão. Reginaldo Leme. Vale lembrar, hein? É bom não esquecer, o Mika Häkkinen está com Sursis, ele e o Rubinho Barrichello. Quer dizer, o comportamento do Mika Häkkinen ia ser observado com rigorosa atenção pelos comissários da FIA nas próximas 3 corridas. Vamos ver o que acontece com ele agora, que ele simplesmente é responsável por tirar, no mínimo, 7 carros da pista. Ele tem que ser punido e séria e severamente punido. O Mika Häkkinen é daqueles pilotos que tem habilidade, mas juízo nenhum. É daqueles... São 2 seres dentro de um só. Tá aí a equipe Benetton acompanhando a tentativa, a perseguição de Schumacher em cima de Berger. Aí a classificação com Berger e Schumacher nas 2 primeiras posições. A 3ª posição vai aparecer o Panis. Mudanças sensíveis neste grande prêmio da Alemanha. Traz uma emoção diferente, mas infelizmente traz também a notícia de que Rubens Barrichello está fora da prova. Ele não tinha como escapar daquele salseiro. Quem estava entre 6ª e 14ª posições ali, não tinha como escapar sem nenhum prejuízo da confusão do Mika Häkkinen. Imagine no fim da reta, no momento da largada, um carro atravessar em 90 graus em relação à pista. Panis é o 3º, Henrique Bernard é o 4º, Verstappen é o 5º, Morbidelli vem na 6ª posição, Christian aparece na 7ª posição e Schumacher bota definitivamente pressão em cima de Gerhard Berger. Com muita emoção, o começo do Grande Prêmio da Alemanha. Agora ele pega o vácuo, é a curva que traz para o estádio, ele tenta por dentro, bota por fora, só que na frente dele ele tem Gerhard Berger, aí a coisa complica. Aí onde ele tem mais o carro no chão, onde ele vai se aproximar para tentar fazer, não esta curva agora, não a próxima à esquerda também, não, mas agora, para a direita, a curva que vai trazer, curva de 2 traçados, faz a primeira tangente, vem buscar a segunda tangente, aí é que ele tem que entrar junto para tentar alguma coisa no fim da reta, senão fica muito complicada a situação de Michael Schumacher para tentar a ultrapassagem. 7 voltas completadas, num total de 45, num ritmo muito intenso no Grande Prêmio da Alemanha. 94, eleição geral. A Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort e Colinos. Confirmando para você, outra vez a volta mais rápida do Damon Hill, mas ele vem de trás. Ele vem perdendo uma volta, mas tem muito tempo ainda para recuperar terreno e tentar chegar na zona de pontuação entre os 6 primeiros, já que apenas neste momento 15 carros dos 26 que largaram estão na prova. Galvão. Vamos lá. O Schumacher parte para cima para o Berger, dessa forma que você está vendo, na minha forma de ver, é forçando demais. Primeiro que é uma corrida de 45 voltas, sob uma temperatura muito alta, uma corrida com 2 pitstops, ele está forçando, ele ficando no vácuo dessa forma, ele pode sujeito a um superaquecimento, ou numa dessas tentativas de saída do vácuo, ele está sujeito a um erro, como ele forçou demais até numa entrada de chicane, tentando modificar o traçado. E ao mesmo tempo, o Berger é o Berger, não é um piloto que entrega facilmente uma posição. Eu só posso entender essa atitude do Schumacher da seguinte forma. Ele sabe que a Ferrari está usando esse motor novo, um motor que anda muito, mas que ela não tem certeza sobre a durabilidade desse motor. Então ele está querendo não dar sossego aí para o Berger apertar forte esse motor, não deixar respirar o motor para ver se quebra. Talvez seja isso. É exatamente por esse caminho que eu iria. Ele está imprimindo um ritmo que ele sabe da segurança do seu carro, da durabilidade do seu carro, da confiabilidade do seu motor, principalmente, forçando a barra em cima do Berger para tentar provocar uma quebra. Se quebra o Berger aí não há nenhuma possibilidade de adversário para Michael Schumacher na prova. E ele tem que tentar pontuar, porque o campeonato que era praticamente ganho, repare, com 66 pontos contra 39 pontos de Damon Hill, a diferença sendo de 27 pontos, mas não se esqueçam que ele tem no mínimo aí 2 provas a cumprir de suspensão. Em caso de 2 vitórias, por exemplo, do Damon Hill, nas 2 provas em que ele esteja fora,
essa diferença de 27 pontos, na realidade, passa a ser uma diferença de 7 pontos. Então ele tem que tentar, de todas as formas, aproveitar agora, principalmente, que Damon Hill ficou fora. Aí o Jean Alesi, um sorriso meio amarelo do Alesi, e eu continuo sem entender. Para mim, o Alesi teve algum problema mecânico no carro, algum problema de transmissão, na largada, qualquer coisa, porque ele arranca, vai bem, ali seguramente ele vai jogando as marchas para cima, faz a curva e depois o carro começa apenas a escorregar na pista até parar. Daqui a pouco nós teremos a confirmação, mas me dá pessoalmente a impressão de um problema de transmissão no carro de Jean Alesi. Ele estava literalmente fora do enrosco. Ele não tinha nada a ver com a batida de Hakkinen atrás, nem tinha nenhum pedaço de carro, nem brita pela frente, porque ele estava à frente. Berger, Alesi, Katayama, Schumacher e Hill estavam à frente do programa criado por Mika Hakkinen. As bandeiras alemãs continuam agitadas, o torcedor alemão vai à loucura nessa perseguição de Schumacher em cima de Berger. 9 voltas completadas, no total de 45 voltas no Grande Prêmio da Alemanha, um Grande Prêmio velocíssimo. A pista que tem 6.815 metros. Dá um refresco aí, dá a impressão de realmente pegar um pouco de ar frontal para evitar o superaquecimento do carro. Mas nas paradas de boxe é que as coisas vão começar a se definir. Está ali o Alesi conversando. Fala com o Todd, tem a seu lado direito Nick Lauda. E a classificação traz Berger, Schumacher, Panis, Bernard, Verstappen, Morbidelli. Christian vem na 7ª posição. O Rubens Barrichello está fora. Uma coisa fica definida. O Hakkinen provocou aquela confusão toda ali na frente. Agora lá atrás, antes da confusão de Hakkinen, já surgia do pelotão intermediário para trás uma outra confusão. Tive a impressão de ter sido a Sauber, uma Sauber que provocou, mas também não tenho certeza. Olha, você pode ter certeza. E sabe quem, né? André de César. Ó, eu estava querendo falar isso. Aí você tem Bernard na 4ª posição, Verstappen na 5ª posição confirmando, vai aparecer o Morbidelli em 6º, Brundle recupera a posição que tinha em relação a Christian Fittipaldi. Martin Brundle, com a McLaren que resta, é o 7º colocado, são os 7 primeiros. E sempre a pressão de Schumacher em cima de Gerhard Berger. Hoje, 4 da tarde, as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Esse campeonato promete ainda muita coisa. O Rubinho está sob observação, mas o Mika Hakkinen, que estava sob observação, estava suspenso com sursis para ser observado o resto da temporada, a partir do momento que eles tiveram a atitude de suspender o Irvine, depois daquele problema no Grande Prêmio do Brasil, tiveram a atitude de suspender o Schumacher por não ter atendido a bandeira preta depois de ter cometido uma irregularidade na volta de apresentação, retirado os pontos de Schumacher. Não há como, por toda a força política, por toda a habilidade que tem a Ron Dennis para tentar qualquer coisa, me parece não haver como evitar uma suspensão, uma punição mais dura em relação a Mika Hakkinen. Se isso não acontecer, a coisa virou bagunça. Olha como pula, como trepida, como trabalha rígido, rígido, rígido atrás o carro de Michael Schumacher. E uma pista que, além dos seus pontos de perigo normais, além dos seus pontos de altíssima velocidade, o asfalto está terrível. É aquela velha história. O Schumacher dava uma declaração dizendo que é quase impossível controlar o carro, porque você vive aos pulos tantas ondulações na pista de Hockenheim. No treino de ontem, por 3 vezes a câmera mostrou dentro da parte do estádio como o carro levantava as 2 rodas dianteiras e ficava completamente sem o piloto poder, naquela fração de segundo, ter controle da direção em que andava. O chamado bumping, as ondulações são terríveis na pista de Hockenheim. É aquela velha história. Na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Itália, pode tudo. Se é por aqui, cai o mundo na cabeça da gente. Você pode prestar atenção nas retas, principalmente onde estão a maior parte dos bumps, a ondulação da pista, o movimento todo de pescoço, o trabalho que o piloto tem, o músculo do pescoço como trabalha. Aí, Schumacher no box. Lá vai Schumacher no box depois de 11 voltas. Isso significa que a tendência é de 2 paradas, porque me parece muito prematura. Ou alguma coisa, mas a tendência é de 2 paradas para Schumacher. Vamos ver o abastecimento, que deve ser muito rápido, como sempre acontece na Benetton. Ali sendo colocado o combustível, os pneus sendo trocados
Lá atrás o pneu traseiro esquerdo ficou um pouco enroscado. Termina o reabastecimento no exato instante que termina a troca de pneus. É a grande vantagem que tem na parada a equipe Benetton com esse motor que tem menos potência, mas consome menos combustível do que os motores Renault das Williams e os potentes motores da Ferrari. Ele volta atrás de Verstappen. Aí a volta de Schumacher. Você tem ali o Bernard. Você tem o Panis, tem o Bernard, tem o Verstappen e volta o Schumacher. Isso quer dizer que nós temos Berger, depois Panis, depois Bernard, depois Verstappen na quarta posição e o Schumacher voltando na quinta posição. Atrás do seu companheiro Verstappen. Aí está o Verstappen. Esse passa a ser o quarto colocado. Você vê ali as duas Ligiers. A primeira que aparece é de Olivier Panis, que é o segundo colocado. Vem todos eles no pelotão. Segundo, terceiro, quarto e quinto colocados. Só lá na frente o Gerhard Berger. 12ª volta e você acompanha. Este é o terceiro, agora o quarto. E este é o quinto colocado. Ele voltou à frente de Martin Brundle. O Morbidelli que vinha ali na sexta posição, depois o Brundle. Pneus novos, já vai para cima de Verstappen. Apareceu lá ao fundo a sombra do carro de Morbidelli, que é o sexto colocado. Já pula para a quarta posição Michael Schumacher. Faz a ultrapassagem em cima de Verstappen. Vamos ficar de olho numa possível parada agora de Gerhard Berger, porque o Schumacher vem abrindo caminho. Ele tem à sua frente Henrique Bernard. É exatamente, Galvão. Essa forma de eu ver a corrida nesse momento é que está sendo importante para o Berger e o Schumacher ter voltado com tráfego à frente. Ele se livrou do seu companheiro de equipe e agora está passando a Ligier, mas ainda tem mais um carro. Com essa perda de tempo aí, por mínimo que seja, se o Berger parasse agora para trocar pneu, seria muito bom. Mas ele passou direto, nesta volta ele não parou. Ele teria que tentar abrir um pouquinho para voltar na frente do tráfego, né? Esse é que é o grande mistério, a grande pergunta agora. Só que se a Ferrari consome mais, ela tem que pôr mais combustível. Se ela tem que pôr mais combustível, a parada é mais longa do que a parada de Michael Schumacher. O Berger teria que tentar agora, com menos combustível, com o carro um pouco mais leve, se ainda lhe resta combustível para isso, abrir um pouco para fazer a parada e tentar voltar na frente do tráfego. E voltar na frente do tráfego significa voltar na frente de Schumacher, porque ele já fez a ultrapassagem em cima de Verstappen e de Henrique Bernard e agora já vai para cima de Olivier Panis. Está exatamente aí à frente de Schumacher, Olivier Panis. Aí são 4 carros juntos do mesmo dono, de uma coisa só, né? Depois que a Ligier foi adquirida pela Benetton, numa grande jogada da Benetton liderada pelo Flávio Briatore, aí são 4 carros de um dono só. Com toda a tradição da Ligier, do velho Guy Ligier, de toda a honra da França, de todo o orgulho francês, agora a Ligier tem um domínio ítalo-britânico. Porque a equipe Benetton, de origem britânica, tem o controle da Benetton, do Luciano Benetton, dirigida pelo Flávio Briatore, mas tem o Walkinshaw, tem também uma parte inglesa. E eles ali é que tem o domínio agora da Ligier. Aí vai Schumacher tentando a sua caçada agora em relação a Olivier Panis. Já deixou para trás, já se livrou totalmente do tráfego, já ocupa a segunda posição de novo. Dave Coulter é quem faz a volta mais rápida, a volta de número 11 na casa de 1,46. Olha só onde é que ele foi buscar, dentro do estádio. E quem é louco nessa altura de fechar a porta para o Schumacher nesse circuito de Hockenheim, com os alemães ensandecidos daquele jeito na arquibancada. E aí ele vem trabalhando. E a classificação depois de 14 voltas já traz Berger em primeiro, Schumacher em segundo, Panis é o terceiro, Henrique Bernard é o quarto, a quinta posição de Verstappen, a sexta de Morbidelli, já restabelecidas as posições antes da volta de Michael Schumacher. Olha como trabalha ali, como você viu o trabalho do aerofólio traseiro, da asa traseira. Galvão. E hoje ela tem muito menos arrasto, muito menor. Eles ainda tiram um pouco mais em função desse circuito, tiram um pouco de ângulo, mas você viu pela ondulação da pista, como balança, como treme tudo ali. A diferença de Berger para Schumacher, eles querem importante. 22,973. Agora deve a tendência a diminuir.
Depois de Schumacher para Panis já passa de 1 segundo. De Panis para Henrique Bernard, essa diferença que você vê entre os dois carros azuis. E depois de Bernard para Verstappen praticamente não existe, já que Verstappen vem colado ali. E aí 11 segundos passa a ser Christian Fittipaldi, o 6º colocado, tomando as posições de Morbidelli e de Martin Brundle. Talvez esse fosse o momento exato para parar o Berger para tentar voltar à frente. Mas aí não é mais uma questão só do feeling do piloto. Tem toda uma programação de combustível com que se sai, com aquilo que vai ser colocado para levar para uma segunda parada, para daí levar até o fim da prova e Verstappen vai para o box. Aí, é a ver de Verstappen ir para o box e o Christian passa a quinta posição. Nenhum, enquanto o Schumacher tinha tráfego. Ao contrário, ele perdeu, a diferença era 23,5, caiu para 22,9 e agora 22,4. Na verdade, o Berger vem perdendo terreno e olha só. Olha aí, o que todo mundo temia, o que todos temiam na Fórmula 1, o Verstappen está dentro do carro. Foi muito rápido o trabalho. Verstappen sai do carro. Verstappen conseguiu pular fora. O que todos temiam na Fórmula 1. Num erro de um mecânico, numa coisa apressada, numa tentativa de reabastecer o mais rápido possível. Já estava na cara isso. Na hora que esguichou o combustível para todo lado, olha o replay. É claro que vai explodir em bola de fogo. Olha só, em cima do piloto também. Ele faz o sinal e aí pegou na parte quente do carro. Você pega no freio que tá em brasa, você pega no escapamento, você pega no motor, você pega nas partes que estão superaquecidas do carro e explode em fogo. Você viu no momento em que a alta pressão com que é colocado o combustível, que aquilo escapou a mangueira da mão do mecânico, como banhou o carro e também o próprio Verstappen, que desesperado fazia sinal com a mão direita, dizendo: tire isso daí, pelo amor de Deus, tire isso daí. E continuava o combustível a cair em cima dele. É um grande prêmio muito complicado, que traz emoções diferentes, mas daquelas que a gente não gosta de ver. E olha, pelo menos passa uma prova, hein? Por outro ângulo, olha só que absurdo. E aí caiu, aí vai pegar, olha só como ele cai na parte incandescente. Começou por trás, começou no escapamento ali atrás. Começou no escapamento ali atrás, começou o fogo que rapidamente se espalhou. Olha, Galvão. Vale a informação de que, você sabe, todos os mecânicos que lidam com o combustível, eles têm toda a roupa, a mesma roupa que o piloto usa, a roupa de baixo antifogo, anti-inflamável, a roupa de cima é um macacão exatamente igual ao do piloto, a balaclava, capacete, e por isso não ocorreu nada de mais grave, inclusive com o piloto, que esses mecânicos preparados e treinados, que são bombeiros, eles correram e apagaram em tempo do Verstappen sair muito bem do carro. Um dos mecânicos, a gente pode ver daqui, teve alguns ferimentos, está lá carregado pelo outro, mas nada grave, ele anda sozinho. Você viu as alterações de classificação, a presença de Christian Fittipaldi na quinta posição e a tendência do Christian de fazer uma parada só pode lhe dar ainda uma melhor condição na corrida. 94, eleição geral. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort, Colinos e Biotônico Fontoura. Aí fica parado o David Coulthard. Na hora de voltar, não conseguiu voltar. O curioso é que foram trocados os pneus do lado esquerdo. Do lado direito permaneceram os mesmos pneus. O carro foi colocado no chão e ele deixou o motor vir abaixo. Caiu o motor de David Coulthard, que já tinha a volta ali atrás. Schumacher, que é o segundo colocado, 21 segundos, ponto 2. Atrás do Gerhard Berger. Lembrando que Schumacher já fez a sua primeira parada. Berger ainda não fez nenhuma. Schumacher dá toda a pinta de que vai fazer uma segunda parada. E o que o Berger pode estar tentando, Reginaldo, é exatamente levar a Ferrari para uma parada só. Se bem que a previsão é que as equipes de ponta fariam duas paradas. Ainda continua a parada ali. O Coulthard retirado o volante, colocado de novo. Problema para todo lado para a equipe Williams. Numa prova em que ela tinha tudo para ir bem. Segura, Schumacher!
Fritou que fritou legal os dianteiros. Passou do ponto de freada, travou os dianteiros. Perde um pouco de tempo e compromete ali os pneus, o Michael Schumacher, na tentativa de tirar essa diferença que era de 21,2 para Gerhard Berger. Eu dizia, a expectativa é de que as equipes de ponta, entendidas por equipe de ponta, a Ferrari, as Williams, a Benetton e a McLaren, tinham a previsão de 2 paradas. Os brasileiros tinham a previsão de uma parada só. A parada de Rubinho estava definida para a 20ª volta, para fazer apenas uma parada. E o Christian, seguramente, para fazer apenas uma parada. Ele que ocupa aí a 5ª posição, pode ver bem. A Ferrari fica pronta para a parada de Berger. Nova York contra o crime. Episódio inédito hoje, depois do Fantástico. Vamos ver o Berger e finalmente vai voltando aí o David Coulthard. 94, Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Topper Dynatec. Ford Escort. Colinos. Biotônico Fontoura. E Brahma Chopp. Você viu o replay da travada por uma câmera colocada no outro ângulo, a travada dos dianteiros de Schumacher. 20,058. 20,058. O tempo vem sustentando bem o Berger, hein? Porque nessas voltas, nas últimas 4 voltas, 5 voltas, a diferença caiu em 2 segundos. Ele vem sustentando bem. 27 voltas para o final. Num total de 45, são 18 voltas completadas. Ele vem sustentando bem. Porque, mesmo podendo estar com o carro um pouco mais leve, aí fica muito difícil você fazer o cálculo de quem saiu com combustível para uma parada só. Quem saiu com combustível para 2 paradas. Se ele saiu por uma parada só, se parar aí pela volta 22, 23, para uma parada só e um reabastecimento só, que pode ser uma jogada e uma tentativa da Ferrari para cima da Benetton. Ele pode estar com combustível a essa altura até parecido, mas com os pneus seguramente mais desgastados. Se esse for o caso, Reginaldo, está sustentando bem o Berger. Ele deve ter mudado de atitude em função de tudo que aconteceu no início da corrida. Ele, claro, está levando até onde dá o combustível, porque o pneu resiste. Aliás, a Goodyear tinha informado antes da corrida que se não fosse pela necessidade de reabastecimento, ela recomendaria uma parada apenas para as equipes, que o pneu daria muito bem, apesar do calor, porque o asfalto não é tão abrasivo assim. Então o Berger pode ter mudado de atitude, é claro, ele tinha gasolina para isso, então está levando ao máximo, perdendo, é claro, tirando a diferença, o Schumacher vem tirando, mas muito pouco. Schumacher vem fumando o motor, hein? Fumou muito o motor de Schumacher na mudança de marcha. Vem fumando o motor de Schumacher ali. Na mudança de marcha, deu uma fumada nítida, clara. O motor de Schumacher. Aí vem ele, já olhando. Ficou nítido o problema de Michael Schumacher. Olha só. Ele sente, Galvão. Ele sente claramente, aí todo preocupado. Ele está sentindo que não dá. Não, para ele não deve dar mais. Nitidamente você pode ver no replay. E o ruído é de cilindro a menos. Vem lento, está fora da prova Schumacher. Está fora da prova Michael Schumacher. Ele se desespera, dá murro na viseira. Está fora da prova. Está fora da prova, estourou o seu motor. Michael Schumacher. Ele ainda vem ali. Pelo menos dá a nítida impressão de ter acontecido isso. Repare como já vem, todos vêm se aproximando dele. E olha o barulho do motor. Nitidamente com um cilindro a menos. E aí o Berger aproveita e vai para o box. Berger aproveita e vai para o box. Depois de 4 anos e meio pode estar pintando uma vitória da Ferrari. Berger vem para o box para o reabastecimento. E fica todo mundo de olho para ver o Schumacher. Deu uma fumaceira lá atrás que podia ter sido até o próprio Schumacher parando. Pneu trocado, a Ferrari trabalha bem como sempre. Reabastecimento feito. Com muito cuidado, carro no chão. E vai-se embora Gerhard Berger. Faz um pit de 16 segundos. O que significa que ele faz uma parada definitiva. Mudando realmente a estratégia para uma parada só. E aí o Schumacher vem para o box.
Vem para o boxe Michael Schumacher, dando pinta de abandono. Na mudança de marcha, fumou. Talvez não tenha entrado, jogou, fumou de novo. E depois, na captação, 31 graus a temperatura, subiu 1 grau. Na captação de som ali junto à pista, nitidamente, o carro funcionando com cilindro a menos. Já vai ser recolhido para a garagem. Vai terminando o sonho alemão de ver a conquista de um piloto alemão no Grande Prêmio da Alemanha. E olha, um campeonato que parecia completamente decidido pode estar sendo modificado aí. Eu repito, o Schumacher tem 66 pontos. O Damon Hill tem 39. É que, para a sorte do Schumacher, o Hill teve alguma coisa quando completou a primeira volta, depois de todo aquele problema, de toda aquela batida provocada pelo Mika Häkkinen. Isto são 27 pontos. Mas o Schumacher está suspenso por 2 corridas. Ele está correndo na Alemanha porque entrou com um recurso. Este recurso pode manter a mesma suspensão de 2 provas, quando for julgado, pode diminuir, o que é muito difícil, e pode até aumentar, o que é provável. Mas mesmo que ela continue em 2, se nessas 2 provas o Hill conseguir 2 vitórias, a diferença de 27, na teoria, na prática, já cairia para 7 pontos. E o Hill ainda tem corrida pela frente para tentar tirar e chegar na zona de pontuação para aumentar esses seus 39 pontos. Há uma alteração profunda no campeonato nesta 9ª etapa. Berger é o primeiro, Panis é o segundo, Bernard é o terceiro, Christian Fittipaldi é o 4º colocado, já passou Henrique Comar, Comar é o 5º colocado, com Morbidelli na 6ª posição. 94 eleição geral, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Ford Escort, Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp e Topper Dynatec. A vantagem de Berger de 2,7 para Panis. Depois de Panis de 4,2 para Henrique Bernard, que é o terceiro. A 4ª posição é de Christian Fittipaldi. Christian vem chegando, buscando pontuação. Aí você vê o 2º colocado, que é o Olivier Panis. Lembrando sempre que fez a sua parada o Berger e voltou na frente do Olivier Panis. O Bernard, que é o 3º colocado, também não fez a sua parada. Depois veio o Christian e o Verstappen, que fez aquela parada e pegou fogo, o carro, pegou tudo. Ele estava aí na posição atrás das 2 Ligiers. Depois veio o Comar, Henrique Comar. E depois o Morbidelli, completando os 6 primeiros colocados. É muito boa, Reginaldo, a posição de Christian Fittipaldi na prova. Aí o Henrique Bernard, que é o 3º colocado. Terceira colocação para Henrique Bernard. E logo depois dele vem o Christian Fittipaldi, aí Martin Brundle, já sem capacete, sem balaclava, seu carro sendo puxado. O motor Peugeot outra vez não conseguindo resistir ao final da prova. A McLaren, que tem um bom carro, que nasceu bem, que tem tudo para evoluir. Mas a Peugeot vem ainda lutando para conseguir resistência, confiabilidade no motor que já tem até potência. Aí a parada da equipe Ligier. Do carro de Panis. Aí o Olivier Panis faz a sua parada. Também a Ligier tem uma pintinha vermelha no carro de Bernard para fazer a diferença. Panis, que é o 2º colocado. A alteração vem aí, portanto. Panis, que é o 2º colocado, para fazer a sua troca. Passa para a 2ª posição Bernard. E a possibilidade de Christian ser o 3º colocado. Ou a volta na 3ª posição, ainda à frente de Christian Fittipaldi, por parte de Olivier Panis. Galvão. Reginaldo. Galvão, o Christian não assume a 3ª colocação porque ele também parou nessa 22ª volta, já fez o seu pit stop e volta para a pista com boa possibilidade de pódio. Ele volta junto com o Panis, deve ter perdido a posição para o Morbidelli, mas vai lutar aí sem dúvida nenhuma para o pódio. Em relação ao Damon Hill, mesmo uma volta atrás, agora mais do que nunca ele vai tentar ir, por isso ele voltou à pista e vai tentar de qualquer jeito se manter andando rápido, porque agora ele vai lutar nem que seja por um ponto.
em função do Schumacher ter saído. Seria muito importante ele marcar pontos nessa corrida. Essas confusões todas que estão acontecendo aqui em Hockenheim, isso me lembra um outro grande prêmio da Alemanha na década de 70, que foi uma confusão danada, porque os torcedores jogaram garrafas na pista e furou o pneu de mais de 10 ou 12 carros, exatamente, e muitos dos carros favoritos. Então o pódio foi assim de muita zebra, com exceção do vencedor, que acabou sendo o Jacques Laffite. Isso pode acontecer aqui, porque você vê nas primeiras posições Gerhard Berger, quem diria depois Eric Bernard, Olivier Panis. Veja só, são pilotos que nunca estão marcando pontos. Bernard no box. Henrique Bernard vai para o box. Panis tem a possibilidade de recuperar a segunda posição. Berger é o primeiro. Por enquanto, Panis tem a chance de recuperar a segunda posição, porque Henrique Bernard está aí fazendo a sua troca rápida, a troca de Henrique Bernard. 9.7. Damon Hill vem para fazer a sua troca, ele que estava na 10ª posição. Vai para a sua troca definitiva na prova, troca de pneus novos. 10ª posição para Damon Hill e ele vai voar abaixo, hein? Ele vai voar abaixo, atrás de um sexto, de uma 5ª posição, que possa lhe dar pontos importantes agora, nesta briga com o Schumacher, porque repare bem, o Schumacher tem provas a cumprir de suspensão. A próxima etapa favorece o carro de Schumacher, o Grande Prêmio da Hungria. Olha o Berger aí. Olha o Berger aí. Aí você tem aquele ponto que sai do chão, que eu dizia, repare, antes de chegar na zebra, uma frente do carro sai do chão e complica a vida do piloto, que eu me referi ao treino de ontem. Ele já leva 16.4 de vantagem para Bernard, que é o segundo colocado. Bernard fez a parada e depois Panis. Aí o Christian Fittipaldi é o 4º colocado e o Morbidelli atrás dele, muito próximo dele. A briga doméstica ali de Christian e Morbidelli. Christian na 4ª posição. Na 5ª posição, Morbidelli. E o Berger já vai abrindo bastante em relação às duas Ligiers, que também acabaram fazendo uma parada, mas que tem tudo aí para conquistar segunda e terceira colocações neste pódio do circuito de Hockenheim. Aqui você voltava ali aos anos 70, eu fiquei na cabeça com aquela prova de 73 em Silverstone, aquela confusão largada que você falava e se referia ao Andrea de Adamit, hoje nosso companheiro, comentarista, narrador de televisão italiana. Ele ficou 1 hora, sei lá, 40, 45 minutos dentro do carro. Mas quando você dizia da provocada por ele, eu tive a impressão, e estou aqui puxando na memória, me dava a ideia de que muito mais na Woodcock, que quem causou aquele salseiro todo foi também aquele que causou muito salseiro na Fórmula 1, o ex-campeão mundial, George Scheckter, né? E o Andrea de Adamit passou quase 1 hora para ser retirado de dentro do carro. Foi uma coisa parecida com esse acidente aqui, que teve dois focos diferentes. Claro que o Scheckter foi o grande culpado, como foi também aqui o Mika Häkkinen. Mas na parte que envolveu, inclusive, o André de César, acabou sendo ele e levou com ele alguns carros. E na época eram os carros de estrutura tubular, então precisaram serrar tubos para tirar ele de dentro do carro. Tirou com a perna, fraturou a perna, mas não teve maiores problemas. A imagem era impressionante, ele de óculos, ali com a expressão sossegada, 45 minutos dentro do carro e debaixo de chuva. Berger, 31 segundos de vantagem para Olivier Panis, que é o segundo colocado. Depois vem Bernard na 3ª posição. Christian Fittipaldi é o 4º, já abrindo um pouquinho mais de Morbidelli, que é o 5º. Vejam só, o Gounod aparece na 9ª posição e 20 segundos atrás dele, o Damon Hill. Vai ter que andar muito o Hill para chegar, e aí a briga que vale a 4ª posição. Christian Fittipaldi vale a sua torcida contra o seu companheiro de equipe, Gianni Morbidelli. Ele já tem uma rivalidade antiga entre eles. E aí a briga é importante pela 4ª posição, porque pode valer até o sonho de um pódio para o próprio Christian Fittipaldi. Como o Rubinho Barrichello já chegou ao pódio nessa temporada, pode até chegar ao seu pódio o Christian Fittipaldi. Porque as Ligiers estão à frente, é claro. Morbidelli está na 5ª posição, Christian é o 4º. As Ligiers estão na frente, mas alguma coisa pode acontecer com elas. São 2 carros de uma mesma equipe ali à frente. E o Christian vai sustentando bem esta vantagem que tem aí para Morbidelli. Carros que rendem iguais, e eles sempre estão disputando ali nos décimos de segundo, nos centésimos de segundo, as posições no grid de largada. 20 voltas para o final,
25 voltas completadas. E ali surge o Damon Hill atrás deles com uma volta exatamente de atraso. Exatamente com uma volta de atraso em relação a quarto e quinto colocados. Ele tem que botar, tirar, fazer essa ultrapassagem para depois sair tirando. Ele tem a 10ª posição na prova. Aliás, Galvão, hoje é um dia muito importante para o Christian. Ele até dizia isso antes da corrida, até sugeriu que a gente mandasse lembrar o seu avô, a sua avó e a sua bisavó. São os 3 Fittipaldi genuínos ali da família, que há muito tempo eles esperam isso. Ele, Christian, Wilsinho e seu tio Emerson. Há muito tempo eles esperam isso que está acontecendo hoje. Os 3 estão correndo hoje no mesmo dia. Ele agora, o seu pai corre de Stock Cars um pouco mais tarde e o Emerson mais tarde na Fórmula Indy. Quer dizer, um dia em que os 3 Fittipaldi estão na pista, e para ele disse que era muito especial. Tomara que o pódio seja um presente para o Christian no dia de hoje. Vale a sua torcida por Christian Fittipaldi. Ele que seguramente estará numa equipe melhor na temporada de 95, mostrando a sua capacidade e trazendo mais alegrias ao torcedor brasileiro, ainda traumatizado neste ano de 1994. Aí o Hill fazendo a ultrapassagem em cima do Morbidelli, tirando uma volta exatamente do Morbidelli. O Hill, que é o 10º colocado, voando baixo, sai na captura de Christian Fittipaldi. O Christian não tem nem que brigar para não perder tempo. Aumentou um pouco a vantagem de Christian para Morbidelli. Veja só, uma volta, o Christian é o 4º colocado, o Hill é o 10º colocado. No que chegar tem que abrir. Repare ali a ultrapassagem que o Hill faz em cima de Morbidelli. O Christian está ali à frente. E no que chegar ele não tem que brigar. Tem que estar consciente, essa altura o boxe tem que avisar que isso não é briga por posição, que é uma volta. Aí vai o Hill para fazer exatamente a ultrapassagem em cima do Morbidelli. Agora chegando no Christian, pega até uma carona aí nesse vácuo, escapole um pouquinho em relação ao Morbidelli. O Morbidelli vem próximo ali, o Christian é o 4º, Morbidelli é o 5º colocado. 94 eleição geral, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Colinos, Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec e Ford Escort. Você viu como cai vertiginosamente a diferença de Gunon, que é o 9º colocado, para Hill também, a Sintec. Carro número 32 de Gunon, que é o 9º colocado. A diferença caiu em 3 voltas de 20 para 11 segundos. Vem aí o Hill tentando a sua recuperação. Ele tem que tentar chegar entre os 6 primeiros, mas para isso, veja que ele tem que praticamente tirar uma volta inteira. Essas 20 voltas que restam, menos de 20 voltas agora, que restam no Grande Prêmio da Alemanha. Berger segue firme na ponta. E aí a repetição, o replay da ultrapassagem de Damon Hill em cima de Christian Fittipaldi, que vem firme na 4ª colocação. Christian que tem 3 pontos conquistados. Aí outra vez, o replay da TV alemã, sempre buscando aquele ponto em que o carro perde o contato. Repare só, olha só, como é impressionante, como levanta a dianteira esquerda. A sorte do piloto é que a dianteira direita está apoiada, porque ele já vem virando, contornando a curva. Se ele perde o contato das 2 rodas dianteiras, o carro fica apenas apontado para aquilo que indicava o movimento de volante anterior. Lá atrás o Christian, atrás dele o Morbidelli. Vale toda a sua torcida por Christian Fittipaldi. Neste, como já disse o Reginaldo, que é um dia especialíssimo para o clã Fittipaldi. Os 3 correndo em 3 categorias distintas. Um correndo nos Estados Unidos, o outro na Alemanha. E o Tigrão Wilsinho correndo no Brasil. O tio Emerson, o pai Wilson e Christian Fittipaldi mostrando seu talento aí na Fórmula 1 na 4ª colocação no Grande Prêmio da Alemanha. Nova York contra o crime, episódio inédito, hoje depois do Fantástico. E aí segue voando baixo Damon Hill, buscando chegar na zona de pontuação. Ele tem para isso que atingir o Comar, que vem na 6ª posição. Aí o número 32, o Gunon, da Sintec, que tem a 9ª posição. E já chegou, então tá praticamente parado o Gunon. E chegando ali o Hill. Diferença de 20, de 11, agora não existe mais. Repare a incrível diferença de desempenho de um carro e de outro. De um carro de ponta e de uma equipe que luta com dificuldades financeiras, dificuldades técnicas,
Para que se tenha uma ideia, o tempo de largada do Damon Hill foi 1:44.026. O tempo de largada de Gounod na última posição, 26ª e última, foi de 1:49.204. 5 segundos, ponto 2 de diferença na volta mais rápida que eles conseguiram para a formação do grid de largada. Aí já vai ocupar a 9ª posição, Damon Hill. Já tirou de lado, parece até brincadeira. Deixou para trás o Gounod e já ocupa a 9ª posição, Damon Hill. Passa a ser o 9º colocado. Tem que ganhar em 3 posições para somar pelo menos um ponto. Seria importante, mesmo que fosse um ponto, para chegar aos 40. Ficar 26 atrás do Schumacher. Porque é bom lembrar que o Schumacher tem 2 provas para ficar fora. E aí o Hill teria que jogar todas as suas cartas, seus coringas, seus trunfos, tudo que ele tiver na mão nessas 2 corridas em que o Schumacher fica fora, para poder levar o campeonato para uma disputa importante. Porque, Reginaldo, a próxima prova, eu dizia, é favorável ao carro de Schumacher, o Grande Prêmio da Hungria, pista travada, poucos pontos de ultrapassagem. O Berg está abusando nesse ponto. Agora voou inteiro com as 4 rodas na saída da zebra. Mas é uma pista que favorece a equipe Benetton, que tem um carro mais no chão. Mas depois vem uma sequência de Bélgica, de Itália, de Portugal, que favorece muito a potência de motor da equipe Williams. É exatamente nisso que a equipe Williams confia, principalmente o Damon Hill, lutando de qualquer forma para marcar pontos nessa corrida, que ele teve muito azar, né? Acabou tendo sorte porque o Schumacher parou, mas teve muito azar no início. O Hill finalmente ganhou essa posição do Gounod. O próximo a ser perseguido agora é o David Brabham, mas tem 23 segundos. Até aí tudo bem, porque ele pega o Brabham. Aí ele vai ficar mais ou menos próximo do Beretá, que é o 7º. Aí são mais 30 segundos para conseguir o primeiro ponto. Quer dizer, ele tem que ganhar 1 minuto aí em relação ao 6º colocado, que é o Comas, para ganhar um. Só que, você sabe, é uma corrida longa, muito calor, ainda pode acontecer quebra de motor. 16 voltas e meia para o final, é difícil a posição do Damon Hill. Chegar na 7ª posição não vejo dificuldade não. Porque esses 30 segundos ou 20 e tantos segundos para chegar à 8ª posição, ele tira rapidinho. Depois, próximo está o 7º. Para chegar no 6º é que é muito complicado para que ele possa tirar 1 minuto em relação a alguém. O Morbidelli vai para a parada. Aí ele vai para a parada, é o que eu dizia. O Christian tinha feito aquela parada e o Morbidelli vai aí para a sua parada. Fica mais confortável, muito confortável a posição de Christian Fittipaldi. Se ele realmente jogou tudo e fazer uma parada apenas, rápida a parada de Morbidelli, se ele jogou tudo e fazer apenas uma parada, o Christian tem uma posição muito cômoda, que é a 4ª posição, que já teria uma excelente posição de chegada. Aí fica aguardando um problema com os 3 primeiros, com Berger, com Panis e com Bernard. O Berger tem uma viagem à frente do Panis, que é o segundo, 35 segundos. E aí você vê o Hill, que está 18 segundos atrás do Brabham. Isso são 3 voltas. 3 ou 4 voltas no máximo. Ele já chega, porque o Brabham também está naquela turma do que anda lá atrás. O tempo, a diferença na formação do grid de largada do Damon Hill para o Brabham foi de 4 segundos, ponto 8. Quer dizer, não tem muito em relação ao Gounod, que era de 5 segundos, ponto 2. 4 voltas aí no máximo e o Hill já chega para conquistar essa 8ª posição do Brabham. Agora, a posição do Christian agora é cômoda na pista, desde que ele não tenha que fazer a parada e ficar na torcida, primeiro, para não ter problema no câmbio da sua Footwork, que normalmente é o seu grande inimigo. E segundo, torcendo por um problema lá na frente da Ferrari ou de uma das 2 Ligier, de Olivier Panis e de Henrique Bernard. 94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Biotônico Fontoura, Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort e Colinos. Aí você vai de carona com o Damon Hill voando baixo, tentando recuperar e chegar na zona de pontuação. Olha como ele tira aí uma volta em relação ao 3º colocado, que é o Henrique Bernard. Ele tinha tirado aquela volta do Morbidelli, que era o 6º, o 5º do Christian, que era o 4º, e agora tira esta volta em relação ao 3º. Ele tem uma volta atrás apenas em função de Berger, que é o 1º, e Panis, que é o 2º colocado. Ele acabou de tirar uma volta aí do 3º colocado, que é o Henrique Bernard. Aí está o Henrique Bernard, carro número 25, na 3ª posição. Não é que dá para saber que é o Bernard e não é o Panis. É que o Bernard tem essa pinta vermelha aí no bico central aí, ó. Esse vermelho aí.
no meio da asa, do bigode dianteiro. Porque número na Fórmula 1 virou coisa do passado, quer dizer, não há mais a preocupação. Antes o carro tinha que ter um número grande ali na frente no bico do carro, tinha que ter vários pontos da lateral. Você ainda consegue ver o número 0 no bico do carro do Damon Hill, mas não consegue ver número nenhum na Ligier que vem ali atrás. Está apenas na lateral do aerofólio e fica muito difícil de ser identificado. Então a gente vai buscando a identificação de cada carro e a própria equipe vai buscando a sua identificação também. Aí o Hill na 9ª posição e tentando se aproximar do David Brabham. Depois ele tem Olivier Berrettat pela frente. Quer dizer, nenhum dos dois deve dar trabalho. Chegar à 7ª posição, chega fácil o Damon Hill. E buscar a 6ª depois é que a coisa se complica um pouco mais. E aí vem Berger, dando o seu passeio matinal depois que Schumacher teve problema. Com mais de 30 segundos de vantagem. A Ferrari, que não vence um grande prêmio desde o grande prêmio da Espanha em 1990, quando a corrida ainda era em Jerez de la Frontera, antes dela se mudar para Montmeló, próximo a Barcelona. 37 segundos a vantagem de Berger para Panis. E 7,8 aquela vantagem toda que estava acima dos 27,8 de David Brabham para Damon Hill. Mais 2 voltas e o Hill já chega. E nós temos 14 voltas para o final do Grande Prêmio da Alemanha. Grande Prêmio importantíssimo para a história do campeonato. A vantagem do Schumacher, Reginaldo, é que o julgamento do recurso não deve ser nesses próximos 15 dias e ele deve ter condições de correr na Hungria, onde ele tem vantagem de carro. Porque se isso pinta antes, se ele perde até esta vantagem do circuito travado do Hungaroring para o Grande Prêmio da Hungria, e aí tem que voltar nas pistas de alta, aí a coisa complicaria ainda mais. A sorte, me parece, do Schumacher é que ele ainda tem o direito de correr na Hungria. O julgamento está marcado para o dia 29 de agosto, então ele corre na Hungria e na Bélgica e, se a pena for mantida, deverá ficar fora de Monza, da corrida na Itália, e de Portugal. Que são 2 provas que favorecem a potência de motor da Williams, mas a Ferrari, falando alto desse jeito, vai brigar com o Williams pela vitória nessas provas também. Agora na Bélgica ele já sai no prejuízo, porque na Bélgica também é motor quase que o tempo todo. Ô Galvão, fale. Aliás, sobre Monza, né, tem toda aquela polêmica de cortar árvores. São 528 árvores que teriam que ser cortadas para fazer na curva do lesmo, na segunda perna do lesmo, tudo que os pilotos querem em razão da segurança. Há toda uma discussão, já estava até aprovado o projeto, agora voltou tudo atrás. Enfim, estão tentando fazer ali obter uma outra alternativa, que talvez fosse uma chicane provisória como aquela de Barcelona. Vamos ver se os pilotos concordam, se as equipes concordam, enfim. Há, ao mesmo tempo, o pessoal de Monza sugerindo que, se não der para esse ano, que a corrida seja disputada em Mugello. Há o pessoal da Alemanha querendo que a corrida fosse disputada aqui em Nürburgring. Mas a notícia que correu hoje aqui é que, se por acaso não houver mesmo a prova de Monza, não haveria nenhuma outra substituta e o campeonato teria apenas 15. Mas está tudo pendente ainda, porque na verdade a gente acredita que Monza vai se realizar. Essa, sem dúvida, a prova mais famosa, mais importante do calendário. Aí você vai vendo o Panis fazendo a ultrapassagem em cima do Brabham. Na carona veio o Damon Hill e já ocupa a 8ª posição. Já ocupa a 7ª posição. Aliás, 8ª posição. Já é o 8º colocado o Damon Hill. Teve um pouquinho de trabalho ali, porque ele entrou mal posicionado, que ele veio atrás do carro de Olivier Panis, já faz a ultrapassagem em cima de David Brabham, já vem armando para fazer a ultrapassagem em cima do Panis. O Panis é segundo colocado, tolamente vai brigar com o Hill, O Hill está apenas tentando tirar uma volta em relação a Olivier Panis. O Hill, o 8º colocado, Panis é o segundo. Vamos ver o Hill na entrada da reta, ele contornando essa curva, saindo bem, tracionando bem na entrada da reta, pode tentar ultrapassagem aí, exatamente. É o que ele quer, para sair colado, para tentar ultrapassagem puxando a direita no fim da reta. Ou então ter um pouquinho de paciência, essa reta é curta, para não arriscar na curva, aí sim. Mas aí é que é o problema, olha só como ele dá uma desgarrada. Me lembro de um momento, de uma corrida, em que 2 grandes amigos, Ayrton Senna, o grande Ayrton Senna, tinha, correndo de McLaren, atrás dele, numa Williams, o seu amigo Thierry Boutsen. E o Thierry tirou do vácuo ali naquele ponto. Quando tirou do vácuo, a pressão aerodinâmica foi tão forte, a pancada aerodinâmica foi tão forte, porque ele vinha
no vácuo do carro de Ayrton Senna, quando puxou para a direita, que quebrou o spoiler dianteiro. Foi uma pressão tão grande que recebeu ali, quando ele voltou a encontrar o ar frontal, que quebrou o spoiler dianteiro. E você viu quando o Rio tirou de trás do carro do Olivier Panis, como ele dá aquela travada na frente, como ele deu realmente uma balançadinha. Já faz a ultrapassagem em cima de Olivier Panis, tira uma volta em relação ao segundo colocado e sai na captura da 7ª posição, que está logo ali à frente. Não deve ter muito problema para alcançar a 7ª posição o Damon Hill. Agora, para chegar em sexto e marcar um pontinho, a coisa se complica. Sobre esse problema de ter Monza, não ter Monza, entrar a Alemanha no lugar, entrar Mugello no lugar, ou não ter nenhuma corrida caso o Monza saia, passa a ser aquilo que era apenas uma disputa de uma substituição, de um campeonato que se dava por terminado, Reginaldo, olha aí a repetição da ultrapassagem, passa a ser agora também uma grande disputa política. Porque veja só, se não tiver Monza, se você troca Monza por Hockenheim, você continua dando, olha como cai, eles estão loucos para decolar naquele ponto ali. Você continua dando uma imensa vantagem para motor da Renault, da Williams em relação à equipe Benetton. Se você leva para Mugello é uma outra realidade. E se você simplesmente não tem Monza e não tem prova, é uma corrida a menos para a Williams tentar a recuperação em cima da Benetton, sempre jogando com a manutenção da suspensão de 2 provas do Schumacher e que o Rio possa fazer muitos pontos por aí. Aí, além de tudo, vai valer uma questão de força entre o Flávio Briatore de um lado e o Frank Williams de outro. E a Ferrari, que agora quer pontos, quer vitórias também nessa parada. Vai muito mais para a luta de bastidor e para a força política. Não tenha dúvida. Isso é uma decisão que pode mudar o ritmo do campeonato. O Damon Hill está 55 segundos atrás do Berettar. Esse é o 7º colocado que ele tem que alcançar de qualquer forma para depois então lutar pela 6ª colocação com o Comas. O Berger está 43,622 à frente do Panis. Agora, uma diferença importante da gente observar e guardar para marcar nas próximas voltas é a do Bernard, que é o 3º colocado, para o Christian Fittipaldi, que é o 4º. Essa diferença já foi de 13, passou para 12, 12,0, aumentou para 12,7 e agora começa a cair de novo. Está em 10,9. Quer dizer, pinta aí, quem sabe, uma luta do Christian para o pódio sem necessidade, sem precisar de alguma quebra. 10,9 ele tem aí para tirar um segundo por volta para chegar nas duas últimas voltas para brigar por este pódio tão importante que seria o seu primeiro na Fórmula 1 e que ele está aguardando ansiosamente, que o torcedor brasileiro aguarda com muita ansiedade. 94 eleição geral, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94, oferecimento Brahma Chopp, Topper Dynatec, Ford Escort, Colinos e Biotônico Fontoura. Com a vantagem acima dos 40 segundos de Berger para Olivier Panis, ele pode até assumir um ritmo bem confortável nessas últimas voltas, ficar de olho no contato com a monitoração da equipe no box, de olho nos instrumentos, para poupar ao máximo o motor, que poderia ser o problema da Ferrari. Aí mais uma vez um detalhe em outro posicionamento, olha só como ele puxa a primeira perna, quando vem para a segunda é ali, ó. Você vai ver que tem um desnível, ó. Olha só, já pulou. O carro pula e debruia e se apoia totalmente com a roda dianteira na zebra. É um ponto realmente crítico. Nesse ponto, o Berger tem forçado muito, porque ali você vê, além do bumping, quer dizer, tem uma elevação do asfalto e tem um desnível ali, e há toda transferência no momento da aceleração que está saindo da primeira perna da chicane. Então, a roda da frente está, a roda esquerda. Só que não deveria cair como está caindo em cima da zebra da chicane e com a roda virada. Então, isso é um perigo. Olha aí o Verstappen, que não sofreu nenhum problema. Ele foi, é claro, até o hospital do autódromo, mas está bem. E também o técnico da Benetton, esse sim, que foi atingido, um pouco mais atingido, foi levado para o hospital, mas também passa bem. O problema ali não é nem o fogo, é o combustível, né? Aí você vê o Verstappen, você vê que ele correu rapidinho para jogar água, para lavar o combustível. O próprio combustível já queima. Mas felizmente a roupa, o macacão, a roupa antifogo, a balaclava, o capacete e a ligeireza
o pronto serviço dos bombeiros ali, no que poderia ser uma tragédia na Fórmula 1. O meu pavor não fica em vazar o combustível num carro e acontecer o que aconteceu hoje, que já é uma coisa que todo mundo já fica arrepiado quando o carro para. Pelo menos eu fico arrepiado quando o carro para reabastecimento. O meu pavor é essa coisa se espalhar, porque do lado tem uma outra equipe com não sei quantos mil litros de combustível, do outro lado tem outro, e do outro lado tem mais outro, e aí eu não quero nem pensar. 9 voltas para o final. Damon Hill vem numa missão quase impossível de chegar na zona de pontuação, e a 9 voltas já imaginou a festa da Ferrari. 4 anos e meio depois, Gerhard Berger pode trazer a Ferrari a uma vitória. As bandeiras alemãs já não se agitam mais na arquibancada, mas já deu para ver ali, uma em vermelho e outra amarela. Uma de fundo vermelho com o cavalinho preto, outra de fundo amarelo com o cavalinho preto, o cavalo rampante da casa de Maranello. O cavalinho rampante da casa de Maranello é a Ferrari, renascendo na Fórmula 1 a 8 voltas do final. 94 Mundial de Vôlei Feminino. A Globo é mais Brasil. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 94. Oferecimento Topper Dynatec, Ford Escort, Colinos, Biotônico Fontoura e Brahma Chopp. A frustração é tão grande por parte do público alemão que muita gente já vai indo embora. Já vai tomando o caminho das autobahns, das autoestradas alemãs, que vão levar dessa posição que se encontra o circuito. Se for para o sul, leva para Munique. Se for para o norte, leva para Frankfurt, leva para casa. Com uma enorme dose de frustração, porque eles contavam finalmente com uma vitória de um alemão no Grande Prêmio da Alemanha. E olha aí como o Christian vai se aproximando, hein? Você vê o Bernard, eu já vi o carro do Christian. A diferença de 10,9, quero saber de Reginaldo Leme agora exatamente qual é esta diferença. Vou te dar uma notícia muito boa. De 10,9 caiu para 10,3 e nessa última volta 9,1. Aí você vai vendo o Henrique Bernard, que é o terceiro colocado, e o Christian vem tentando tirar esta diferença para brigar por esta terceira posição. De olho no computador nas voltas finais. Este aí é o ex-diretor da Ferrari. Ex-diretor esportivo da Ferrari. Exatamente, Galvão, é o Cesare Fiori, que agora ele está na Ligier. Acaba de ser contratado pela Ligier, é a primeira corrida que ele aparece. A Ligier, veja bem, olha o que pode acontecer, né? O que é a Fórmula 1 numa corrida dessa, tão confusa, de início confuso, de meio confuso. Vamos imaginar que aconteça alguma coisa com o Berger. A Ligier, que não tem sequer um ponto no campeonato, poderia fazer primeira e segunda nessa prova, veja só. Chega a ser um sonho. O Cesare Fiori está ali e ele merece, viu? Na sua estreia na Ligier, ele merece esse posicionamento, a confiança que o Flávio Briatore depositou nele para esse trabalho, porque conhece de Fórmula 1, conhece tudo ali, tem um ambiente, só que ele foi torrado pela fornalha da Ferrari, porque a Ferrari é igual clube de paixão popular de futebol no Brasil em crise. A Ferrari é a mesma coisa, é uma fornalha. Ela vai queimando, ela queima ídolo, ela queima diretor, ela queima os vice-presidentes colocados pela matriz, né? Pela firma mãe. Ela vai queimando todo mundo desde que não dê certo. Desde que a vitória não venha a surgir. De que o título não venha a surgir. Título já são 15 anos. Vitória, 4 anos. Pole position, 4 anos. Imagine a crise na Ferrari, o que ela não foi, o que a fornalha não foi queimando de gente pelo caminho, e o Cesare Fiori foi um deles. Aí você vai vendo o Henrique Bernard, que é o terceiro colocado. Hoje, 4 da tarde, as atrações da pesada no Domingão do Faustão. Aí nós vamos vivendo as emoções da Fórmula 1 ainda encharcados das emoções do Tetracampeonato Mundial de Futebol. Há 15 dias, lá no Rose Bowl, nos Estados Unidos, em Pasadena, no Brasil, sendo o primeiro país a conquistar o Tetracampeonato. É a terra do Tetra, é o futebol do Tetra. E o São Paulo está em busca do tri da Libertadores, inédito, em busca do tri mundial. E começou bem nas quartas de final, empatando contra o time chileno, lá em
Santiago do Chile 1-1 e na próxima quarta-feira, hein? Na próxima quarta-feira, 4 da tarde, o São Paulo decide na sua casa no Morumbi. Você, torcedor do São Paulo, tem a obrigação de ir lá incentivar o seu time, camisa do São Paulo, camisa do Brasil, bandeira na mão, é o futebol do Tetra, hein? É o São Paulo, da terra do Tetra, em busca do tri. O São Paulo é o Brasil nessa Libertadores para um título inédito. Próxima quarta-feira, às 4 da tarde, você vai acompanhar na Globo. E aí vai parando uma Sintec. O Brabham e o Gunon vinham aí na parada, 9ª e 10ª colocações. Vai parando a Sintec e vai por ali passando o Berger. De Brabham, exatamente com a Sintec de número 31, poucas voltas para o final. Aí o Jean Alesi, ele podia estar dizendo, sou eu, né? Seria meu dia. O Alesi que não tem nenhuma vitória em sua carreira. O Berger não, o Berger já é íntimo de algumas vitórias da Fórmula 1. Ganhou corridas na Benetton, ganhou corrida na McLaren, na primeira passagem na Ferrari. O Berger é um piloto que já tem costume, contato com o pódio. Mas há muito tempo que também não conseguiu uma vitória. Desde 1991, ele também não conseguiu uma vitória. São 3 anos de jejum para Gerhard Berger, 4 anos de jejum para Ferrari. E aí vem Berger, perto da vitória. Aí Berger, posição número 1, mais 48 para Panis, mais 58 para Bernard. Ele tem 48 segundos de vantagem para Olivier Panis, que é o segundo, e 58 segundos de vantagem para Bernard, que é o terceiro, e está a 5 voltas do final. Gerhard Berger. No final de semana de muitas homenagens a Ayrton Senna. E amanhã nós estaremos completando 3 meses sem o nosso fantástico, eterno, querido tricampeão mundial. Tricampeão mundial, mais tetra, penta, hexa, eterno campeão no coração de cada brasileiro. Seria realmente uma grande homenagem do Berger. Senna que foi alvo de uma emocionante homenagem ontem na festa do Criança Esperança. Senna que hoje recebe uma homenagem na cidade em que ele tinha escolhido para passar os seus momentos de mais tranquilidade e lazer. Hoje vira nome de avenida em Angra dos Reis oficialmente. Uma vitória de seu grande amigo Gerhard Berger. É mais um momento de forte emoção realmente. Aí vem a LG. Este é Bernard, que é o terceiro colocado, é o alvo de Christian Fittipaldi, o Brabham. Passa a corrida inteira andando rápido, sem ter nada, depois conseguiu tropeçar ali e machucar a perna direita. Vamos para 4 voltas para Gerhard Berger. Aí a LG que vai segunda e terceira posições. E o Berger que vem para completar mais uma volta, passando, são 4 voltas para o final. Aí a Ferrari a pouco mais de 25 quilômetros. E uma vitória que vai fazer explodir de alegria o boxe da Ferrari. Traz uma nova motivação e uma nova alegria. Tem carro parando. Tem carro parando ali atrás. Aí Berger para fazer a ultrapassagem, tem que tomar cuidado em cada ponto, em cada momento, Berger. Tem uma semana de vantagem para o segundo colocado, que é Olivier Panis. E a diferença de Bernard para Christian Fittipaldi, Reginaldo? A diferença continuou diminuindo, caiu para 8.549, 8.541. Só que nessa volta aumentou um pouquinho. Parece que o Christian desistiu da perseguição, a diferença foi para 9.367. Fica difícil agora, menos de 4 voltas, 3 voltas e meia para o final. Apenas um problema mecânico, um problema de dirigibilidade, poderia dar o pódio a Christian Fittipaldi nessa sua ótima 4ª colocação. Ótima 4ª colocação. Aí o segundo colocado, Alpani, vai naquele mesmo ponto da chicane. Quando puxa para a direita, tem que buscar a zebra, tem que jogar para cima da zebra aqui na esquerda. Antes da zebra, olha só, o carro decola, bate, vai na zebra, complica, dá outro pulinho. O piloto conserta, traz na habilidade. São gênios. São pilotos de extrema habilidade. E aí o Berger, quando ele passar, vão restar 3 voltas para o final. O Brabham tinha parado um pouco antes, depois ali você viu parando o Gunon e a está Nick Lauda. Atenção ali no rosto de Nick Lauda.
Porque um diretor da Ferrari, um chefe da Ferrari, um mecânico da Ferrari, um piloto da Ferrari, um torcedor da Ferrari, eles são milhões, milhões e milhões na Itália e milhões em todo o mundo. A essa altura eles podem não acreditar. Já foram tantos os pequenos problemas que impediram uma vitória da Ferrari nesses últimos anos, que aí está, 3 voltas de uma vitória consagradora. Gerhard Berger. Aí vem Gerhard Berger, o austríaco, o amigo de Ayrton Senna, o companheiro de Senna. Vem para tentar uma vitória depois de 3 anos de jejum na sua carreira. 4 anos sem vitória da Ferrari. Ele marcou a pole position 4 anos depois. E se aproxima de 4 anos depois de trazer uma alegria para esta equipe que é a alma da Fórmula 1, sem dúvida alguma. Eu me lembro de alguns anos atrás, aí está o Alesi. Um sorriso amarelo do podia ser eu. Mas aí está o Alesi. Eu me lembro de alguns anos atrás com o todo-poderoso Bernie Eccleston em um jantar em que muita gente criava encrenca com o Grande Prêmio de Mônaco. E se criava encrenca também, ainda vivo, o comendador Enzo Ferrari ameaçava retirar seus carros. E me lembro que o Bernie dizia exatamente o seguinte: Fórmula 1 sem Mônaco e sem Ferrari, eu mudo de negócio amanhã. É a alma realmente, faz parte da força, da mística, da paixão do mundo inteiro pela Fórmula 1, este carro vermelho da Ferrari. Aí vem Berger, 2 voltas e meia para o final. Gerhard Berger. Você tem mais uma vez o replay, o Berger como vem ali, vamos ver. Se ele está jogando ainda do mesmo jeito em cima da zebra, é o seu estilo de dirigir, né? Aí vem Berger, 2 voltas para o final. Jean Todt, esse vai adivinhar para lá. Antes da 3ª prova do campeonato, ele deu uma entrevista e dizia: a Ferrari vem crescendo. Até o meio da temporada, ela começa a ficar competitiva. Na virada da metade da temporada, ela parte para as vitórias. E esta é a prova da virada da metade da temporada. É a 9ª prova, é a primeira da segunda parte da temporada. E aí está a Ferrari se aproximando da sua vitória, da tão esperada e tão sonhada vitória. Menos de 2 voltas para o final. Gerhard Berger, aí vem ele, buscando a vitória. Deve ser um momento de extrema emoção para Berger, para a Ferrari, para a Fórmula 1 realmente, que sofreu tanto este ano. A Fórmula 1 que viveu suas tragédias, que perdeu o maior piloto de sua história. O maior mito da história da Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna. Aí vem Berger. E o que é importante, tenham a certeza absoluta do que é importante uma vitória da Ferrari. Com muito cuidado, Berger, para trazer para o estádio, para completar mais uma volta, para entrar pela volta final, pelos últimos 6.815 metros do Grande Prêmio da Alemanha. Berger vai puxar para a direita e ganhar as curvas do estádio. Aí entra Berger. Já não são mais agitadas as bandeiras da Alemanha. Poucas bandeiras ali com o fundo amarelo e o cavalinho preto. Berger é puxar para a direita, faz a primeira tangência, deixa escorregar um pouquinho, passa da entrada dos boxes, faz a segunda. Já não usa a pista toda, vem rasgando pela reta. Berger vai entrar pela volta final. Gerhard Berger e a Ferrari. Tenham certeza que Berger, que viveu momentos dificílimos, depois do acidente no sábado com Ratzenberger, ele me dizia pessoalmente: treinei porque cada um se protege como pode. A minha vida é um automóvel de corrida. A minha vida é uma corrida de automóvel, estar dentro de um automóvel de corrida. E a minha proteção era voltar para o treino, senão nunca mais eu entraria no carro. No dia seguinte ele perde o seu grande amigo Ayrton Senna. Fomos juntos para o hospital depois da prova. E Berger dizia ao outro austríaco, seu amigo, que era o nutricionista dele de Senna: perdemos um grande amigo e eu tenho que repensar minha vida. Será que minha vida ainda é um carro de corrida? Em Mônaco ele convoca uma entrevista coletiva. Todos esperavam que ele dissesse e anunciasse que pararia de correr. Ele que voltava do Brasil. E Berger ali dizia que sua vida continuava a ser um carro de corrida.
que uma corrida continuava a ser a sua vida e só dentro de um carro de corrida é que ele se sentia completo, é que ele se sentia Gerhard Berger. E aí está ele para conquistar a vitória 3 anos depois. E tenho a certeza de que ele deve estar pensando em tudo isso, emocionado e se lembrando de momentos tão fortes que ele passou neste ano. A Ferrari prontinha para comemorar a sua vitória. Aí vem Gerhard Berger, para nós o Geraldo, lá vem ele. Vem Gerhard Berger, se aproximando para a vitória, dentro do estádio. Aí Berger, para um momento importante de emoção na Fórmula 1 na temporada de 94. Gerhard Berger é a Ferrari. Gerhard Berger é aí um pouquinho do Brasil também. Aí vem Berger, aponta na reta, é a Ferrari. Gerhard Berger vence o Grande Prêmio da Alemanha. Gerhard Berger da Ferrari vence o Grande Prêmio da Alemanha. 3 anos depois de um jejum dele mesmo. 4 anos sem vitória na Ferrari. Alesi também faz a festa. Niki Lauda, Jean Todt, todos eles. A festa deste carro vermelho sangue. Desta marca que é um pouco da alma da Fórmula 1. Gerhard Berger vence o Grande Prêmio da Alemanha. Vitória fantástica, importante, tocante, emocionante de Gerhard Berger para aqueles que estão fortemente ligados às emoções da Fórmula 1. Olivier Panis vem trazendo a Ligier para a segunda posição. Aí vem Olivier Panis. Vem para a segunda posição a Ligier, que não tinha sequer um ponto no campeonato, para formar o pódio. Cruza para trazer a Ligier na segunda posição. Panis, o resultado mais importante de sua carreira. Schumacher deu muita sorte que o Rio não conseguiu chegar na zona de pontuação. Henrique Bernard cruza na terceira posição. Comemora demais Henrique Bernard. E aí vem Christian Fittipaldi. Um pouco mais atrás, o nosso Christian. Bandeira do Brasil também ali agitada, misturada às bandeiras da Ferrari. A festa na Ligier. E Christian para cruzar na quarta posição. Realmente Christian chegando em quarto lugar. Resultado importantíssimo para o nosso Christian neste dia importante do clã Fittipaldi, em que os 3 estão correndo. Mas a vitória de Berger foi realmente neste final de semana que nós chegamos aos 3 meses do desaparecimento de Senna, as homenagens todas para Senna. Neste final de semana acontecendo pelo Brasil, foi realmente demais a vitória de Gerhard Berger. Faça a sua festa, Berger, você merece. Voltamos já com o pódio, a alegria de uma grande festa da Ferrari. 94, eleição geral. A Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver. Pontuação do Campeonato Mundial, a emoção de Gerhard Berger, grande momento da Fórmula 1. A emoção, mais do que ninguém, você, Berger, merecia esta vitória neste momento importante. O Schumacher tem 66 pontos, o Hill tem 39, o Berger tem 27, quer dizer, teoricamente, matematicamente entra até na briga, apesar de ser uma diferença imensa aí de 39 pontos, mas como o Schumacher tem provas a cumprir, ele teoricamente entra na briga. O nosso Rubinho tinha tudo, hein? Tinha tudo para fazer também uma grande corrida. Tem a quinta posição, 10 pontos, e o Christian sobe para a 9ª colocação no campeonato com 6 pontos conquistados. Nós vamos já ao pódio, um campeonato que até no Mundial de Construtores passa a ter diferença, porque a Ferrari vai para 52 e encosta próximo da Benetton na luta pelo título até, principalmente como o Schumacher vai ter que ficar provas fora. Reginaldo Leme, grande corrida, a vitória de Berger. Você aqui como eu, nós temos uma vida nesse esporte junto a esses carros, junto a essa emoção. São mais de 20 anos convivendo com esse circo, com esses monstros, com essas feras. Nós que sofremos tanto, temos o coração tão machucado esse ano, eu tenho certeza que também você, neste momento, sente a emoção deste vermelho Ferrari, do cavalinho rampante, de Gerhard Berger, da Ferrari voltando ao alto do pódio e principalmente por todas as circunstâncias deste ano com Gerhard Berger. Reginaldo. Bom, basta dizer que todos os alemães, em grande parte, que se levantavam para se retirar do autódromo depois da parada do Schumacher, estão todos aqui, as mesmas bandeiras alemãs ao lado das bandeiras da Ferrari. É como se o Schumacher, como se um alemão tivesse ganho a corrida. Neste momento, nada melhor para a Fórmula 1 que uma vitória da Ferrari. Como você disse muito bem, Galvão, essa Ferrari que é a alma da Fórmula 1.
a alma, a verdadeira alma da Fórmula 1. Toda a equipe da Ferrari, os que trabalham, o Christian cumprimentando o Berger, os que trabalham ali no boxe, os que trabalham na retaguarda, o chofer do caminhão, o motorista, o cozinheiro, todos vieram para a mureta do boxe e já estão lá do pódio esperando para receber uma gota que seja de champanhe do Gerhard Berger. E olha a invasão de pista, é dia da Ferrari. Festa a nível de conquista de campeonato. Vale esse resultado do Christian, esse 4º lugar, excepcional. Ele chega a 6 pontos, é 7º colocado no campeonato agora. E claro também uma homenagem a Ligier, que faz um 2º e um 3º lugares. Essa Ligier de um monte de boa gente que a gente conhece lá de tanto tempo, como o Derek Derney e também o Cesare Fiori, um daqueles, como você disse, expurgado pela Ferrari alguns anos atrás, que volta agora comandando a Ligier e na sua estreia consegue um resultado desse. Aí nós vamos, portanto, ao pódio. É um momento de emoção. Grande Berger. Grande Berger. Faça a sua festa porque você merece. Você é um bravo acima de tudo. Gerhard Berger vence o Grande Prêmio da Alemanha. Traz uma vida nova, realmente, uma emoção mais forte à Fórmula 1 neste ano tão difícil, principalmente para todos nós brasileiros. Berger era, sem dúvida, depois da retirada de Thierry Boutsen da Fórmula 1, um grande amigo de Senna. Um amigo de todos os momentos, um amigo das brincadeiras, das molecagens, dos momentos difíceis, dividindo as grandes vitórias e grandes momentos na McLaren. Vamos aí ao hino austríaco. And now for the winning constructor. Tivemos o hino austríaco e agora vamos ao italiano. Há quanto tempo? Aí, portanto, o final da prova, o final da festa da Ferrari. A vitória de Gerhard Berger, companhia em segundo, Bernard em terceiro e grande posição de Christian Fittipaldi na 4ª posição. A Fórmula 1 volta daqui a 15 dias no Grande Prêmio da Hungria. E não se esqueça, na quarta-feira, o São Paulo é o Brasil, o São Paulo atrás do Tri, na terra do Tetra. Gerhard Berger faz a sua festa. São Paulo, União Espanhola, 4 da tarde na próxima quarta-feira. O São Paulo em busca do tricampeonato da Libertadores e do tricampeonato mundial na terra do Tetra Futebol. A vitória de Berger, daqui a 15 dias, voltaremos com a Fórmula 1 direto da Hungria. Christian Fittipaldi, brilhante na 4ª posição. Você tem toda a cobertura com Cabrini e com Reginaldo Leme. Logo mais no Fantástico e depois no placar eletrônico. Fórmula 1 daqui a 15 dias no Grande Prêmio da Hungria. Você é bravo, Berger, mais do que ninguém merecia. Parabéns, Gerhard Berger e a Ferrari pela volta ao alto do pódio. 94 eleição geral, a Globo é mais Brasil, Globo e você, tudo a ver.